Boa tarde, meus irmãos. Roguemos a Jesus, nosso Mestre amado, a Maria, nossa Mãe amantíssima, que permaneçam conosco esta tarde, nos permitindo uma reunião de amor e de muita paz. Nós agradecemos sempre a direção dos trabalhos pela oportunidade de estarmos juntos, continuando nossos estudos do livro Nosso Lar. Hoje nós teremos os capítulos 28 e 29, como a Malu já adiantou. Nesses capítulos, nós vemos André Luiz se colocando à disposição para o serviço, visto que grande número de socorridos do umbral chegariam às câmaras de regeneração. E eles nos indicam a chegada de 22 irmãos em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição. No capítulo 27, Tobias, que é o irmão responsável por acompanhar André Luiz nas câmaras de regeneração, salienta que os irmãos ali observados são doentes em atendimento, que já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes e descuidados de si mesmo. Tobias os qualifica como contrabandistas da vida eterna. Espíritos que passaram a vida física acreditando nos valores errados, entendendo que atravessariam as fronteiras do túmulo e continuariam usufruindo dos mesmos valores na vida verdadeira. Foram negociantes imprevidentes. E onde, após a vida corpórea, estariam esses irmãos, se não com aqueles que tiveram ou têm os mesmos valores, com aqueles que comungam da mesma faixa de vibração? Mas vejam que, a despeito da necessidade desses irmãos em estarem onde estão, junto às zonas inferiores, para o seu próprio autoconhecimento, equipes de trabalhadores de Jesus nunca os abandonam. Não há castigo nem sofrimento eterno. Um Deus amoroso e justo não permitiria isso. Irmãos abnegados, trabalhadores, estão sempre prontos a auxiliar ao primeiro sinal de modificação de conduta ou de entendimento dos desvios e dos erros cometidos. Havendo a possibilidade, a misericórdia de Deus imediatamente se faz presente. E toda uma estrutura de amparo se estabelece amorosamente, a fim de possibilitar para aqueles que são trazidos à colônia todo o necessário para a sua melhoria e cuidado. Nós vimos isso quando estudamos o resgate do próprio André Luiz, há algumas semanas atrás. Acompanhamos agora André em sua observação inicial aos trabalhos nas câmaras de regeneração, que são o primeiro ponto de recepção de muitos irmãos socorridos do umbral. André Luiz descreve a situação dos que ali estavam como triste e angustiosa. Despojos humanos que deixavam transparecer verdadeira miséria espiritual. E aí, eu acredito ser importante nós tirarmos alguns minutos para reflexão sobre o estado em que esses irmãos se apresentavam. Afinal, o que os levou a tão deplorável situação? O que poderia nos levar a esta situação? Deus nos fez a todos iguais. Todos nós, criados simples e ignorantes, construímos nosso caminho ao longo dos séculos, errando e acertando, mas crescendo sempre. Nossa bússola de conduta sobre como melhor ser neste nosso processo de crescimento íntimo está na parte 3ª do Livro dos Espíritos, nas leis morais. Nós citaremos algumas dessas leis ao longo desta nossa conversa de hoje. E a primeira delas é a lei da igualdade. Quando Kardec pergunta na questão 803, perante Deus são todos os homens iguais? Ele tem como resposta sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente o sol, luz para todos. E enunciais assim uma verdade maior
e mais geral do que pensai. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos olhos do Pai, são iguais. E se pela lei da igualdade nós entendemos nossa natureza, através da lei do progresso entenderemos a força do Criador, nos impulsionando à frente sempre, buscando extrair de nós a frutificação da essência divina através de uma jornada de aprimoramento moral e intelectual constante, em nossas muitas oportunidades e encarnações. Nesse nosso caminho de crescimento constante, aqueles que já entenderam auxiliam os que ficaram um pouco para trás na estrada. E assim seguimos, sempre. Na questão 785 do Livro dos Espíritos, e ainda falando sobre a lei do progresso, eles nos alertam sobre as maiores chagas causadoras de atraso em nosso desenvolvimento moral. E são elas o orgulho e o egoísmo. No processo de crescimento ao qual todos nós estamos sujeitos, precisamos nos ver como realmente somos, seres espirituais. Não somos um corpo que tem um espírito, somos um espírito em experiência corpórea. Durante nossa jornada, encarnados ou desencarnados, estamos onde necessitamos para o nosso progresso e temos as experiências e oportunidades adequadas para que possamos, aos poucos, desenvolver nossas virtudes e evoluir. Já citamos a lei da igualdade, a lei do progresso, e o primeiro capítulo das leis morais é a lei divina, a lei natural. E nós temos na questão 614, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira pela felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Assim, entendemos que a busca pela felicidade que tanto almejamos está na conquista dos valores do espírito, naquelas conquistas que levaremos conosco ao fim desta encarnação. Valores como integridade, respeito, empatia, amor, caridade e, consequentemente, desenvolvimento moral, tornam-se o nosso cartão de visitas ao desencarnarmos. Se aqui de posse do corpo físico, que tantas vezes nos auxilia a disfarçar os nossos sentimentos e pensamentos, esses valores já são o nosso cartão de visitas, que dirá do lado de lá, onde somos um livro aberto e nossos pensamentos dizem a todos exatamente o que e quem somos. Tantas vezes nos pegamos em nossa vida cotidiana fazendo ou falando uma coisa e pensando em outra. Do lado de lá, essa possibilidade não existe. Miramês, no Livro dos Médiuns, nos diz que pensar é iniciar algo que começa a viver em nós e por nós. Pensamentos angustiosos, rancorosos, se devidamente alimentados, formam em torno de nós o ambiente mental e espiritual característico desses sentimentos. A boa notícia é que pensamentos de amor, perdão, entendimento e acolhimento também formam em torno de nosso espírito o ambiente característico desses sentimentos. As mudanças que precisamos promover em nós e por nós são as dos valores do espírito. E, portanto, essas mudanças se iniciam através da qualidade do nosso pensamento, da forma como pensamos e traduzimos nosso pensar em ações. Retornaremos à pátria espiritual sem máscaras. Nos vemos frente a frente com quem realmente somos, vinculados a energias e vibrações
que nós mesmos nutrimos, juntos aos locais e com os irmãos, onde estas energias são predominantes. Na verdade, estaremos nada mais do que unidos à nossa própria consciência. Respondendo à pergunta que fizemos no começo, nós mesmos nos levamos à situação em que nós nos encontramos, para o bem ou para o mal. Se somos criados iguais e estamos sujeitos às mesmas leis, somos igualmente responsáveis pelo caminho que escolhemos trilhar, responsáveis por nossos atos e por nossos pensamentos. Nossos pensamentos e, consequentemente, nossas ações e a nossa condição moral nos trouxeram até as experiências que temos hoje e dirão onde estaremos amanhã. Tobias disse a André Luiz no capítulo que estudamos semana passada: o homem encontra na vida real, na vida espiritual, o que amontoou para si mesmo. A vida do homem está onde centralize seu coração. Passado a necessidade, havendo a possibilidade do socorro, ele vem imediatamente pela misericórdia de Deus. Foi o que aconteceu com este grupo de irmãos que André Luiz esperava lá no capítulo 28, para auxiliar no que lhe coubesse. Foi o que aconteceu com o irmão Francisco, que no capítulo 29, André encontra em lamentável situação, acamado nas câmaras de regeneração. Um irmão que privilegiou a vida material e fútil em toda uma existência, e que considerava não possuir nada mais importante do que o corpo físico que o havia servido naquela encarnação. Nosso corpo físico é um presente de Deus para a nossa evolução. Devemos, portanto, ter por ele todos os cuidados de um presente precioso. Entretanto, não devemos cultuá-lo em detrimento aos valores do espírito. Aqueles que, como o irmão Francisco, citado por André, só acreditam na matéria e têm nos bens materiais que acumularam, aqueles que só acreditam na matéria e nos bens materiais que acumularam, chegam na verdadeira vida vinculados ao peso de seus despojos nos cemitérios, tristemente imantados a algo que não existe mais. Estejamos alertas. Não há saltos, não há mágica. Desencarnamos e continuamos acreditando e vivendo dentro dos mesmos valores que nos conduziam enquanto encarnados. Precisamos cuidar dos nossos valores morais. Na espiritualidade, nenhum espírito será tratado pela qualidade dos seus equívocos. Não existem ladrões, viciados, egoístas, avarentos ou maus, mas sim doentes. André Luiz reproduz no livro No Mundo Maior, sob a psicografia também de Chico Xavier, um importante ensinamento obtido do irmão Calderaro, que o acompanhava naquela oportunidade. Diz esse irmão: antes de mais nada, modifiquemos o conceito para transformar-nos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, sejam eles encarnados ou desencarnados. É-nos imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. E complementou: entendeste? Estas definições, em verdades, não são minhas. Aprendemo-las do Cristo em seu trato divino com a nossa posição de inferioridade na crosta terrestre. Dentro do estágio evolutivo em que estamos, todos temos ainda muitas conquistas do espírito a realizar. Logo, todos nós, pequenos, filhos de Deus, no caminho da evolução, temos as nossas doenças, os nossos desequilíbrios a serem curados. Respeitando o momento evolutivo de cada um, alguns demonstram essas suas doenças de forma mais evidente,
através da cólera, dos vícios das mais diversas ordens, das atitudes equivocadas. Outros de nós as escondem sob o véu que a vida da carne nos possibilita, na forma de tristeza, de ciúmes, de maledicência, de egoísmo, de falta de perdão. Cada um ao seu tempo, todos precisamos nos curar, desenvolvendo aos poucos as qualidades, as virtudes que estão em estado latente dentro de nós. Comecemos pelo básico: honestidade nas palavras e nas atitudes, tolerância para com aqueles que nos buscam, paciência, compaixão, amor. Emmanuel, no livro Paulo Estevão, nos diz que a fortuna suprema do homem é a paz de consciência do dever cumprido. Comecemos então a juntar a nossa fortuna. Cuidemos do cartão de visitas que queremos ostentar do outro lado da vida. Pouco a pouco, contando com a misericórdia de Deus nosso Pai e da inspiração e companhia dos bons amigos que nos assistem, desenvolveremos em nós, de forma efetiva e verdadeira, as virtudes que Deus nosso Pai nos deu, nos afastando naturalmente das zonas inferiores da espiritualidade. Neste caminho, nós podemos contar com algumas ferramentas importantes. Dentre elas, o amor, o perdão, a prece e o trabalho. André Luiz nos deixa, nesses capítulos que nós estamos estudando, o importante exemplo da irmã Narcisa, trabalhadora da Câmara de Regeneração, onde André se encontrava em visita. Essa irmã dizia necessitar de 10 anos de serviço naquele local para obter a permissão de retorno à experiência da carne junto daqueles que amava. Aprendemos quando reconhecemos os nossos erros, mas também aprendemos no trabalho regenerador. A misericórdia de Deus não permitiria a esta irmã o retorno junto daqueles que amava em iguais condições de dificuldade de sua última existência. Mas certamente, após o período de trabalho e de entendimento nas câmaras de regeneração, mudanças importantes ocorreriam em seu íntimo, e uma próxima encarnação, mais promissora espiritualmente, haveria de vir para essa irmã. O serviço útil e voltado ao bem preenche nosso espírito. Quando nos voltamos ao trabalho de amor, seja ele qual for, estamos trabalhando pelo que seremos e pelo que levaremos na eternidade. A lei do trabalho também faz parte das leis morais, que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos. Eu gostaria de deixar vocês com uma mensagem de Joana de Ângeles sobre a psicografia de Divaldo Franco, que está no livro Sendas Luminosas. Ela diz assim: não há na Terra pessoa alguma que se encontre sem haver passado pelo caminho do erro para acertar, da sombra para alcançar a luz e do sofrimento para melhor amar. A única exceção foi Jesus, que transitou sem culpa e ofereceu-se por amor para ensinar sublimação pelo sacrifício. Sigamos em frente, meus irmãos, com Jesus. Excelente tarde e reunião a todos. Fiquem em paz.